Existem pessoas que fazem a diferença pelo que criam ou constroem, outras pelo que concluem ou descobrem, e outras pela sensibilidade e senso de solidariedade. Conheça Kaká, um jovem que está verdadeiramente fazendo a diferença na vida de muita gente. Homens comuns que avistamos na rua sem prestar muita atenção. Mas se nos aprofundamos nessas histórias de vida, é possível tirar grandes lições. O que aconteceu? A dependência passou a tomar conta de mim. Eu sempre lutava ali para me parar. E sempre eu pedi pelo amor de Deus, assim, Deus, me ajuda. Eu sempre lutando e não conseguia. E quantas vezes eu pedi até Deus para me levar, porque eu acho que a minha missão aqui já está cumprida, né? Quando a gente pensa que não tem nada que fazer aqui, aí que tem. Só que tudo tem a hora certa. Foi esse espírito que aproximou o Kaká desses homens. Alguns antigos moradores de rua e outros que se juntaram ao grupo para tratar dependências químicas ou da saúde mental. O ex-jogador de basquete tirou da própria experiência de vida uma motivação para ajudar pessoas tão afastadas da nossa realidade. Esse trabalho começou através de uma observação minha, que eu andava nas ruas da cidade de Contagem, em Belo Horizonte. Eu observei que havia muitas pessoas assim, sem uma casa, sem família, sem perspectiva, né, sem referencial. E foi através de um diálogo com eles, né, conversando com eles, conversando com um, conversando com o outro, que eu comecei a observar essa necessidade que haveria de intervir de alguma forma, né. Foi através desse pensamento que eu pedi o sítio do meu pai emprestado. Meu pai tinha um sítio na região do Solar do Madeira, aqui em Contagem. E eu fui na rua e conversando com eles, falei com eles assim, olha, vocês não precisam de sopa, fica na rua o tempo todo, vocês estão precisando de uma casa, cara. Foi através dessa ideia de dar a eles uma casa, para que uma casa gerasse um sentimento familiar. E o sentimento familiar, perspectivas de vidas, novos referenciais, que eu fui morar com eles. Eu larguei minha casa, saí da casa dos meus pais há 7 anos atrás, nunca mais voltei. O projeto Ele Clama já ajudou cerca de 4.000 pessoas em suas várias ramificações. São 7 anos de trabalho, são 7 anos aprendendo sobre o trabalho, aprendendo sobre a problemática que existe dentro do morador de rua, das pessoas que estão em situação de rua, e não só pessoas que estão em situação de rua, como o problema da dependência química, que é quase 90% ou mais dos moradores de rua hoje são dependentes químicos. Mas foi estudando, desenvolvendo, procurando parcerias e capacitando nessa área que a gente conseguiu trazer, construir respostas, construir alternativas para conseguir atender a essa necessidade que é tão gritante hoje. No Rancho do Pilão, 50 homens dividem o espaço e as atividades rotineiras, como limpar, preparar e cozinhar. Há também espaço para arte, lazer e diversão. É uma grande família que reaprende e nos ensina a viver com saúde, harmonia e paz. Uma alegria muito grande que trouxe para mim. Graças a Deus, hoje eu tenho saúde, tenho paz, tenho tranquilidade, né? Tenho uma família que verdadeiramente, né, vai ser por toda a vida. Encerramos a primeira edição do nosso programa com uma importante reflexão sobre os exemplos de atitude e superação que resultaram também em exemplos de cidadania e responsabilidade social com as histórias de sucesso dos irmãos Otávio e Cláudio no quadro Vencendo Desafios e do Kaká no quadro Fazendo a Diferença. Definiram metas, enfrentaram desafios, conquistaram os seus objetivos e tiveram percepções e atitudes honráveis que nos despertam para a seguinte questão: até que ponto nos fazemos úteis à sociedade? Devemos sempre nos lembrar que colhemos hoje aquilo que plantamos ontem. Faça agora mesmo essa reflexão. O que você plantou ontem tem a ver com o que está colhendo hoje? Assim como no exemplo dos nossos personagens e de inúmeros outros que semeiam nobres atitudes neste mundão afora, também podemos fazer a diferença, obtendo mais sucesso e proporcionando bem-estar a quem precisa. E assim, descobrir sensações inigualáveis guardadas lá no fundo da nossa alma, a tranquilidade e a paz interior de quem pratica o bem. Você pode desfrutar dessas sensações todas as vezes que compartilharem com você de um sorriso de satisfação e de agradecimento.
Não espere mais. Você também pode fazer a diferença neste mundo. Inicie a sua história de sucesso hoje mesmo, com atitude, planejamento, determinação e sensibilidade. E jamais se esqueça de se fazer útil a Deus e à sociedade. Acredite, no tempo certo, as forças do universo saberão retribuí-lo. Não abra mão dessa oportunidade. O programa vai ficando por aqui. Se você tem alguma história de superação para contar ou sugestão para o nosso programa, mande um e-mail para a gente no falecom@programagrandestacada.com.br. Na semana que vem, você vai saber um pouco mais sobre o que é necessário para se construir um campo de golfe e muito mais. Não perca! Domingo, às 8 da manhã, aqui mesmo, na Band. Um abraço, fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Até mais!